Esse momento do curso de geologia, do curso de mineração, estudos práticos, estudos pré-campo de mineração. E Vanderlei, apareceu o símbolo de gravação aí para ti, só para eu confirmar aqui. Não. Aqui na minha tela. Apareceu aqui também, professor. Aqui apareceu. Eu vou deixar aqui. Não, tá ok já. Já tá funcionando porque não tava carregando aqui para mim o símbolo, já carregou. Tá ok, pode continuar. Então, esse é o momento que a professora Kézia, ela repassa para vocês, ela começa nesse primeiro momento desse curso de estudos práticos, né? Vocês precisam entender essas nomenclaturas, de onde é que elas vêm, e sempre a professora Kézia que conduz esse momento. Infelizmente, ela não vai poder fazer isso agora, tá? Então, eu vou conduzir essa primeira parte com vocês. Certamente que haverão brechas para repassar para vocês de conhecimento. E já conversei com a professora Kézia, assim que ela retornar, ela faz uma revisão geral com vocês, tá certo? Aí ela vai dirimindo todos essas brechas aí, esses gatos que vão ficando. Mas, no geral, a gente vai corrigindo, a gente vai repassando, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos estudar nesse curso é a familiarização das nomenclaturas. E, para isso, nós vamos passar para vocês uma noção daquilo que nós chamamos litoestratigrafia. Tá? Alguém pode me tentar esboçar o que seria uma unidade litoestratigráfica? A gente vai tentar responder, pessoal, mesmo que seja equivocadamente, mas a gente precisa interagir mais nessa aula, porque ela ela é quase um monólogo, tá? E, professor, eu sei que a palavra ali é de rocha. Estratigráfica aqui me pegaste, deixa eu pensar. É a nomenclatura das rochas mundialmente, professor? Ou das formações delas? Na realidade, existem dois guias, né? Mais de 2 guias. Existe um guia estratigráfico internacional, americano, né? Basicamente com nomenclaturas americanas, e existe um código de nomenclatura brasileira, estratigráfica, né? Então, ela diverge alguma coisa, não em nomes, ela diverge, ela não é tão detalhista quanto é a internacional. Eu vou mostrar uma coluna estratigráfica para vocês, que vocês vão ver que ela a internacional é muito detalhista, tá? Enquanto a nossa, ela é mais generalista. Porém, no Brasil a gente usa muito a internacional. Por quê? Porque os eventos geológicos, eles são comparados um com o outro conforme o seu tempo, conforme a sua idade. Por exemplo, tem um magmatismo que aconteceu no Riaciano. Então, esse Riaciano não está dentro do nosso código brasileiro, está no código internacional. Mas o Riaciano, ele é um momento, ali no Paleoproterozoico, vocês vão entender o que é um Paleoproterozoico, tá? Que tem uma idade aí, eu não lembro ao certo, mas vai entre 1,92 a 2,2 bilhões de anos. Então, existe um time
onde as pessoas, quando já se referem àquele riaciano, ele já está querendo dizer alguma coisa de evento, que aconteceu com aquela peculiaridade. Então, o nosso código, ele é mais generalista, porém, a gente utiliza muito o Guia Estratigráfico Internacional. Tá? Mas esse litro, alguém falou aí que seria rocha, né? E essa estratigrafia é o comportamento ao longo do tempo que essas rochas vão se posicionando, né? Por exemplo, se você pega um recipiente e joga areia com água, um becker, por exemplo, e você coloca uma areia e essa areia vai decantar, ela vai formar uma unidadezinha, um extratozinho, tá? Uma camada. E você pode colocar uma informação que é para você identificar. Por exemplo, você coloca uma moeda de 10 centavos. Então, aquela moeda de 10 centavos vai ficar soterrada aqui. Uma semana depois, você vem e coloca uma argila, e a argila vai se dissolver ali, e ela vai decantar, dissolver não, ela vai decantar, e vai ficar uma nova camadinha ali em cima. E você pode colocar nessa argila um pedacinho de vegetal. E assim, passando o tempo, você vai colocando materiais diferentes, e você vai construindo uma espécie de uma estratigrafia, tá? Unidades sobre unidades que estão relacionadas com o tempo. E esse tempo tem algo dentro dela que caracteriza aquele momento. Tá? Então, as rochas, com o passar do tempo, elas vão se caracterizando pelo ambiente a qual ela se formou. Tá certo? Quando você estiver em campo, nós vamos estar trabalhando em determinadas regiões, onde você te vai dizer, olha, vocês vão identificar que aquela rocha ali, ela só se forma no fundo do mar. Então, ela tem uma característica peculiar. Qual a característica peculiar? Ela tem um bichinho lá, um gastrópode, um caracolzinho, tem uma bivalva, que é uma conchazinha, que está preservada e ela se caracteriza por isso. Tá certo? Então, essas unidades nitroestratigráficas, elas são reconhecidas pelas suas características, pelo seu tipo, pelo seu conteúdo e no tempo onde ela se formou. Então, a gente consegue, através de fazer uma radiografia desta rocha, voltar no passado e entender por que aquela rocha, como essa rocha se formou, e depois a nossa obrigação como profissional da área de geologia é dizer por que aquela rocha está naquele local agora. Tá? Nós vamos ver mais adiante, né? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, de nomes de unidades que elas caracterizam o local, mas elas foram formadas há tantos milhões de anos, a tantos metros de profundidade no oceano. Então, ela está ali preservada, tá? Mas se formou em outro ambiente. Então, o nosso papel é esse. Então, quando a gente consegue resgatar a litoestratigrafia de uma região, a gente consegue identificar e entender por que ela se formou e como ela se formou, tá certo? Alguma pergunta? Até agora, não. Tá. Então, a base
para as unidades litoestratigráficas, elas são necessariamente, elas precisam de tributos, né? Elas precisam de informações ou de características geológicas, principalmente, ou uma informação paleontológica. O que é essa informação paleontológica? São animais que eles morrem durante uma alteração ambiental e, por algum motivo, esse animal ele vai ser preservado não preservado as suas estruturas, mas ele preserva as suas características. Porque, quimicamente, pessoal, a matéria orgânica ela pode ser substituída por outro elemento químico. Os elementos químicos que mais interessantes nesse processo de substituição é o carbonato de cálcio e a sílica. A sílica e o carbonato de cálcio, eles conseguem substituir a matéria orgânica de um animal, preservar aquela característica, aquela forma de escama de um peixe, aquela carapaça daquele caracolzinho, vamos chamar agora de gastrópodes, de forma que os mínimos detalhes são preservados. Mas tem matéria orgânica lá? Não, não tem matéria orgânica. Ele tem apenas carbonato de cálcio, mas toda a carapaça do animal é preservada. Então, algumas unidades geológicas, elas se caracterizam porque elas formaram em um determinado tempo, onde existiu um animalzinho naquela época, característica daquela época, e que ele não foi mais encontrado em nenhuma outra época posterior. Então, a gente caracteriza aquela formação como aquela idade onde viveu aquele animal. Então, muitos animais, eles estão mapeados. Eu vou mostrar uma figura para vocês, que eles estão mapeados na história da humanidade. Tá? Então, essas informações, elas, antigamente, deixa eu ver se eu tenho o livro aqui. Eu tenho até o livro aqui de Darwin. Darwin fazia ele fazia comparação de espécies, mas eles trocavam muito figurinhas naquela época do século XVIII com paleontólogos que estudavam aquelas unidades rochosas sedimentares, né, europeias, né, ali naquela região do Reino Unido, tudo. Então, eles trocavam figurinhas, então eles achavam as informações e iam fazendo comparações. Então, a ideia de Darwin, da evolução das espécies, ele vem desse entendimento, não só paleontológico, como filosófico, certo? Então, os animais, eles vivem em uma determinada comunidade, tá? E onde eles são envolvidos ou eles participam de famílias como nós participamos hoje, né? De espécies diferentes, hierarquias diferentes. Então, esses atributos, eles foram todos considerados para que a litoestratigrafia, tá, pudesse alicerçar as suas raízes, e daí saiu o código litoestratigráfico, certo? Vamos passar para o próximo. Então, tem mais uma informação aqui. Sistemas, séries e andares são utilizados na tentativa de construir
uma coluna regional e universal com base em princípios geológicos. O que é construir uma coluna? Imagina, cada um na sua casa agora assistindo a aula, imagina se vocês pudessem olhar para baixo dos seus pés a 12 quilômetros de profundidade. O que vocês encontrariam? Vocês vão encontrar diversas unidades geológicas, as mais antigas sedimentares lá embaixo, na base. E à medida que você vai subindo nesta coluna estratigráfica, nesse bloco de rochas que estão abaixo dos seus pés, você vai encontrar diversas unidades geológicas. Por exemplo, eu afirmo para vocês que nós aqui na região, aqui de Belém, nós temos uma sedimentação recente, que são os terraços aluvionais. Abaixo desses terraços aluvionais existe uma unidade que ficou conhecida na literatura nacional como Formação Barreiras. Porém, no topo dessa Formação Barreiras, no topo, ela tem uma espessura média aqui em Belém, em torno de 120 metros, mais ou menos de espessura. Então, no topo dessa Formação Barreiras, nós temos uma superfície de rochas químicas, tá? Que são as lateritas. Elas se formaram a partir do intemperismo, quando elas ficaram expostas a um determinado clima, e formaram a laterita. O que é laterita? Ela é conhecida muito na literatura como grés do Pará, e, de forma grosseira, a gente conhece como rocha preta da construção civil. É aquela rocha preta que o pessoal faz os baldames de construção, prepara todo o alicerce da casa e depois coloca o concreto. Eu acho que vocês já viram isso. Quem pode falar a respeito só das características dessa rocha? Quem já viu? Alguém pode se expressar? Não conheço não, professor, para ser sério. Eu acho que eu sei qual é, mas não sei falar se a utilização mesmo dela. Tá. Você conhece a pissarra? Sim, sim. Pois é, a pissarra, ela é parte dela. Essas rochas, elas estão normalmente abaixo dessa pissarra. Ela é um processo de enriquecimento, que a gente chama de enriquecimento supergênico, de lateritização. Então, elas criam blocos enormes, tá? Enormes já. Blocos que o pessoal tira, faz isso, não precisa nem ser mecanicamente, manualmente, tá? Com uma barra de ferro, e separam e vendem isso a metro quadrado, metro cúbico, aliás, nessas lojas de material de construção, que vende britas, essas coisas todas. Então, uma rocha avermelhada, tendendo ao negro, né? E elas estão bem no topo da Formação Barreiras, certo? Sobre esse topo e abaixo desses terraços aluvionais, tá? Existe uma formação de um solo amarelo, que nós chamamos de latossolo amarelo. Tá? Isso vem ocorrendo tudo agora no final do nosso tempo geológico, aqui no Holoceno, no Quaternário, aliás. Então, veja só, eu estou falando de 100 metros de profundidade e já formei uma pequena colunazinha. Nós vamos chamar de coluna estratigráfica. Dentro dessa coluna estratigráfica do Barreiras, dentro dessas unidades de Barreiras, nós vamos encontrar alguns fósseis de madeiras, às vezes matéria orgânica que está, essa matéria orgânica está piritizada. Ela é importante na nossa hidrogeologia.
Então, são características, informações que a gente vai guardando e colocando nesta formação como atributos dela. Então, parte desta formação Barreiras, ela foi fluvial, outra parte ela foi planície de maré, ela ficou próximo ao mar, tá? Tem muita lama hoje, que são argilitos escuros, argilitos cinza escuros, argilitos brancos também. Existem depósitos de lagos. Então, são esses atributos que a gente vai começando a entender, tá? E a descrever, e isso vai sendo construído cientificamente a respeito de uma determinada região. Abaixo, lá por 120 metros de profundidade, nós encontramos uma outra unidade, que chama-se Formação Pirabas, que vocês vão ter trabalhos a esse respeito. Então, a Formação Pirabas, ela já é de origem marinha, tá? A gente sabe que quando estava se formando essa formação, muitos animais morreram e foram substituídos por carbonato de cálcio e preservaram a sua carapaça. Então, aí nós estamos construindo esta coluna regional. E à medida que a gente vai construindo essa coluna regional, nós vamos construindo uma coluna estratigráfica maior. Mas à medida que a gente se desloca de um lugar para outro, a gente sai aqui do Nordeste do Pará, nós vamos para o sul do Pará, nós vamos encontrar outras unidades. E as outras unidades, elas vão se formando, criando novas colunas estratigráficas, que às vezes essa coluna daqui de Belém pode ser comparada com aquela coluna lá do norte do Maranhão, por exemplo. Então, nós podemos ligar, tá, com um pontilhado que elas se formaram na mesma época. Então, se elas se formaram na mesma época, nós podemos dizer que elas têm idades semelhantes. Às vezes mudam uma característica da outra, mas ela tem basicamente os mesmos tributos. Então, assim, a gente consegue criar sistemas deposicionais, nós podemos criar séries de unidades distribuídas ao longo dessa coluna estratigráfica, e assim nós vamos reconstruindo a história da Terra, ou a história do nosso planeta. Está claro isso, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Agora, o que é importante, que ao longo da evolução do conhecimento, né, novas informações, com a descoberta, com a evolução da geologia, das geociências, de modo geral, novas ferramentas chegaram para contribuir na construção desta coluna litoestratigráfica de uma determinada região. Por exemplo, quando a geologia começa a ter a sua expansão, né, lá no século XIX, aí no século XIX também os franceses foram muito importantes nisso, a Inglaterra foi muito importante nisso, principalmente criando com Charles Darwin a teoria da evolução das espécies. Tá? Então, ele tinha muitos amigos ali na França, filósofos, geólogos, que eles tratavam e faziam as expedições, e essas expedições eles iam todos juntos, né? E eles iam coletando informações das unidades e faziam comparações com outras partes do mundo. Mas, mesmo assim, era o início de tudo. Mas, para ter o início de tudo, nós vamos ter o quê? Muitos questionamentos. Como até hoje, nós temos questionamentos. Por exemplo, Carajás. Tem muita gente que fala que Carajás é enriquecimento supergênico do minério. Tá? Mas tem do minério de ferro que eu estou falando, tá? Mas tem uma linha de
de raciocínio da escola de Ouro Preto, que diz que Carajás é um evento hidrotermal, na realidade não é supergênico, ele é do interior da Terra, que lixiviou a sílica e formou os grandes depósitos de ferro enriquecido. Mas é uma discussão, né? A gente tem que ver os pontos positivos e os negativos de cada entendimento, e cabe a nós avaliar se ela se faz sentido, tá? Então, mesmo hoje tem muitas discordâncias, principalmente na origem de algumas mineralizações, na origem de algumas unidades geológicas, de algumas rochas, principalmente as magmáticas. E com essa evolução das ciências, novas técnicas, novas ferramentas surgiram, como é o caso da geocronologia. A geocronologia, ela veio como se fosse dar um ponto final em algumas discussões, que foi fazer a datação das rochas através de alguns elementos químicos que nós encontramos nas rochas, alguns minerais. Certo? Aqui estão 4 classes principais de unidades estratigráficas. Veja só. Estratigráficas, elas vão se organizar ao longo do tempo, uma mais antiga, uma mais nova, e as outras mais novas, e elas vão se sobrepondo uma sobre a outra, tá? Então, existe a classe de litoestratigráfica, que a gente vai utilizar as rochas, tá? As unidades geológicas, a bioestratigráfica, que nós vamos utilizar os animais conforme o ambiente que esses animais viviam, ou se esses animais são características de um determinado período da história. A cronoestratigráfica, aí que vai entrar... aí você pode perguntar, mas qual é a diferença, professor, entre litoestratigráfica e cronoestratigráfica, já que está utilizando a litologia, a rocha como um todo? A litoestratigráficas, ela está muito relacionada ao ambiente que aquela rocha se formou. Então, se ela é uma rocha carbonática, tá? Então ela vai ter a sua classe litológica representando, e os fósseis, vamos dizer, elas se entrelaçam, né, com a bioestratigráfica, e os animais vão caracterizar aquela unidade. Quando a gente fala de cronoestratigráfica, a gente vai gerar um número para ela. Por exemplo, esta rocha foi datada nos zircões dessa rocha, ou o urânio-chumbo, ou chumbo-chumbo, foi datada em 1.902.000.000 de anos, mais ou menos 5 milhões de anos, por exemplo. Então, nós vamos achar uma curva para ela, nós vamos achar uma reta, aliás, que caracteriza essa idade. Tá? E a cronogeológica está relacionada aos eventos cíclicos que a Terra possui. Então, esses eventos cíclicos têm determinado momento da rocha onde o vulcanismo foi muito predominante. Tá? Então, a gente, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, a gente sabe que ela se formou, o enrugamento dali do oeste da América do Sul, ela se forma a partir do momento do rompimento e da separação Brasil-África, América do Sul-África, tá? Pelo processo da tectônica de placas. Aí a gente vai dizer, qual a idade dessa rocha? Não, qual a idade do evento geológico? Então, a idade do evento geológico da Cordilheira dos Andes, ele vai estar entre um período de tempo onde aquele evento se estabeleceu. Como no caso, por exemplo, o Himalaia, que é o choque
da Índia, na parte sul ali da Ásia. Tá? Então, se formou o Himalaia. Então, o evento de formação daquela cadeia de montanhas não necessariamente é a idade cronoestratigráfica daquelas rochas. Mas o evento de enrugamento você pode definir. Então, isso é uma cronogeologia. Tá certo? Ficou claro, pessoal, isso? Sim, professor. Ficou claro. Sim, professor. Entre uma e outra no exercício. O professor João Paulo pode perguntar isso na próxima aula de sábado, se quiser também, e essa próxima servir já de pontuação para vocês, tá? De forma fazer já uma atividade e coletar isso eletronicamente e já servindo de forma de avaliação. É assim que nós vamos tentar fazer nossas avaliações, tá certo? Então, eu coloquei aqui, deixa eu botar isso aqui, uma coluna estratigráfica, litoestratigráfica, tá? Muito utilizada na literatura nacional, onde nós temos a unidade mais antiga, não seria a unidade mais o conceito mais antigo, que nós chamamos de éon. Tá? E o éon ele é dividido em 3 grandes grupos, que é o éon arqueano, é o éon proterozoico e o éon fanerozoico. Tá? Mas... Oi? Tem como repetir, porque minha internet deu uma falha aqui, eu saí da sala. Tá. Esse ou outro slide? Volta aí o outro slide. No final dele. Tá. Você entendeu o que é a litoestratigráfica, a bioestratigráfica, a crono. e a cronogeológica? Está faltando? Falta só essa última aí. Tá. A cronogeológica, ela amarra em si um evento geológico a qual uma determinada região é submetida. Eu dei o exemplo da formação da Cordilheira dos Andes e do Himalaia, tá? E nessa cronogeológica, a gente vai definir um intervalo de tempo. O que é esse intervalo de tempo? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ela se forma, ela começa a ter o enrugamento com o início da abertura do Atlântico Sul. Tá? O oceano ali, a Mesoatlântica, toda aquela região da separação África, né? África da América do Sul, ele rompe primeiro no sul, tá? Por último, ele vai romper lá no norte. Então, à medida que ele rompe no sul, por causa da própria formato da Terra. Então, o sul da América Latina, ela se arrasta toda em direção ao oeste. Então, esse arrasta, ele vai se chocando com a outra placa que vem do Oceano Pacífico e começa esse enrugamento. Então, esse enrugamento, esse evento cronogeológico, nós podemos definir. Quando é que é? É só a gente ver o início da abertura do Atlântico Sul e até os dias atuais. Então, a gente está falando de um evento geológico, a gente está falando de um tempo geológico que ocorreu um determinado evento, tá certo? Mas eu quero até, já que voltamos nesse slide, eu queria fazer uma perguntazinha. Na cronoestratigráfica, que a gente vai definir através
do tipo de rocha, a gente vai utilizar a leitura da idade, numérica mesmo. A gente utiliza, eu falei que nós utilizamos a geocronologia. Vocês têm ideia do que é a geocronologia, pessoal? Não. A idade da Vai te dar o Terra, tempo professor. de vida da rocha, da Isso, rocha. A Terra. das rochas, né? Por exemplo, vocês sabem o que significa uma idade urânio-chumbo? Não. Pois é. Vocês sabem que se você for lá no Arqueano, em rochas arqueanas, e você está procurando depósito de chumbo, você nunca vai encontrar os depósitos de chumbo, certo? Por quê? Alguém sabe me dizer por que nós não vamos encontrar depósito de chumbo lá nas rochas mais antigas da Terra? Porque não é da mesma datação. Porque o chumbo, ele se deriva pela metade da vida de um átomo de urânio. Tá? Quando meia-vida, né? é a meia-vida. Isso. Então, uma meia-vida de urânio, eu posso ver, o professor João pode até buscar agora na internet, e colocar a meia-vida do urânio-chumbo. Em quanto tempo um átomo de urânio perde a metade do seu átomo e se transforma em chumbo. Então, quando a gente faz análise, normalmente a gente pega alguns mineraizinhos e vocês vão encontrar, assim, na literatura, a idade urânio-chumbo em zircões do granitóide Tracoateua, obteve uma idade de 2,0 bilhões de anos, por exemplo. Aí você vai olhar que a pessoa pegou um grãozinho de zircão, que é um mineralzinho que vocês devem ter ouvido falar, não visto, mas ouvido falar na mineralogia. Aí ele é um óxido, esse zircão, e é um mineral que se forma durante a cristalização do magma. E quando ele se forma, o zircão, ele tem a capacidade de armazenar urânio na sua estrutura química, na sua estrutura molecular. Aí o que acontece no laboratório? A gente pega os grãozinhos de zircão e faz uma fissão nuclear. Nós vamos fazer a fissão nuclear do grãozinho de zircão. Quando esse zircão ocorre em laboratório, no laboratório de geocronologia, a fissão nuclear, o urânio e o chumbo, eles escapam dessa estrutura nuclear. Quando eles escapam, eles são capturados e analisados. Professor, Aí, oi. só para complementar aqui a informação que o senhor falou agora, a meia-vida do urânio, no caso do urânio 238, né, ele é de 4,5 vezes 10 a 9 anos, ou seja, é de 4 bilhões e 500 milhões de anos a meia-vida do urânio para ele se transformar em chumbo. 4,9? 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos, isso. Aí vocês vão encontrar na literatura, pessoal, a palavra GA, giga-anos. Giga é de bilhões. M é de milhões, tá certo? Então, veja só, se você for procurar rocha de arqueana de 2,5 bilhões de anos, porque o arqueano começa em 2,5 bilhões de anos, depósito de chumbo você nunca vai achar, né? Porque o chumbo não existia nessa época. Ele só vai ter a meia-vida dele lá depois de 4,5 bilhões de anos.
Entenderam como é que é feito, mais ou menos? Quer dizer, isso é muito grosseiro que eu estou falando para vocês. A técnica em si é muito refinada. Tá? Um laboratório de geocronologia, como o da UFPA, por exemplo, gastava $1.500 só para manter os gases, tá, armazenados no laboratório. Isso aí eu não lembro se era um gasto diário ou era um gasto mensal só para manter gases aprisionados, né, para fazer essas medidas. Então é muito caro, é muito refinado. Entenderam aí a minha vida, pessoal? Sim, professor. Vocês entenderam por que a geocronologia é fundamental para nós, da geologia econômica, na busca de depósitos minerais? Por exemplo, formação ferrífera bandada. As formação ferrífera bandada de grande escala, depósito de 200 metros de espessura, que a gente chama de bifes do tipo Algoma, coisa assim, elas só se formaram em uma época da história da Terra. Elas só se formaram lá no Arqueano. Por que elas se formam no Arqueano? Depois de 2,5 bilhões de anos. Porque a oxigenação da Terra era muito... Ainda nós estávamos numa Terra redutora. Então, veja como essas informações da história da Terra a gente consegue retomar através das rochas, das unidades de litostática. Então, naquele momento que existia muito ferro dentro dos oceanos, a oxigenação da Terra era muito rara. Aí começa a haver a ocorrer essa oxigenação. Então, ela começa a ocorrer de que forma? Com a formação da vida, com as primeiras algas unicelulares, se alimentando de produtos químicos existentes na água, tá? E excretando oxigênio, sabe? Criando oxigênio para a nossa atmosfera. Então, é aí que as formações ferríferas, o ferro que está instável no estado bivalente, ele consegue adquirir 2 moléculas de oxigênio, se oxidar e se transformar em hematita. Tá? Então, são esses movimentos cronoestratigráficos, cronogeológicos, bioestratigráficos, que a gente vai formar a nossa unidade de hidroestratigráfica completa. Nós temos uma imagem mais adiante e nós vamos ver isso. Então, as nossas unidades de hidroestratigráficas, né, elas vão ser subdivididas em éon, era, período e época. Tá? Nós estamos vivendo aqui no Quaternário, no Holoceno, tá? E você vê que esse Holoceno, ele se formou a 0,01 milhão de anos. Tá? Então, a gente está vivendo aí os últimos 100 mil anos, não é isso, professor? Os últimos 1000... Então, esse éon, que são as unidades macro, né? Nós chamamos de proterozoico, arqueano, proterozoico e fanerozoico. Preste atenção, pessoal, que eu estou lendo tudo de baixo para cima agora, eu não leio de cima para baixo. Porque quando a gente conta uma história, a gente não conta a história do fim do começo para o fim, senão a gente já vai começar a fazer o spoiler, né? A gente conta a história do seu início para o final. Tá? Aí, quando você diz assim mesmo, mas, professor, que idade é essa rocha aqui? Você está diante do arenito, o arenito Guamá, na nossa viagem de campo, por exemplo. Aí eu disse, olha, isso é uma idade fanerozoica. O que é que vai despertar em você se é uma idade fanerozoica? Que ela tem de 545 milhões de anos para cá.
quando você vai aqui para os períodos e você encontra esse nome aqui, Cambriano, o que significa Cambriano e Paleozoico, que é a primeira era, tá? Fanerozoica. Ela é dividida em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Mesozoico, eu vou dar um evento para vocês, bioestratigráfico. No Mesozoico, nós temos o aparecimento, o apogeu e a extinção dos dinossauros. Então, os dinossauros, eles viveram entre 248 milhões até 65 milhões de anos na superfície da Terra. Então, esse intervalo de tempo, nós podemos dizer que, através da bioestratigrafia, nós podemos dizer que o apogeu dos dinossauros está aqui no Jurássico. Agora, o que é esse apogeu? É o ápice. Por que ele é o ápice? Porque ele se concentrou naquele intervalo de tempo, tá? E ele ficou preservado boa parte naquele intervalo de tempo. Tá? Então, os vestígios que os dinossauros deixaram, tá? Esqueletos completos, fossilizados, substituídos por sílica, por carbonato de cálcio, seja lá o que for, tá? Esses esqueletos ficaram registrados e, com o passar do tempo, houve um soterramento lento das rochas e as rochas preservaram isso. Então, ficou um registro biológico ali. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por paleozoico? Alguém pode responder? Leia uma palavra. Professor, eu não lembro, professor. Eu tô tentando ler aqui, mas não lembro, não. Jonas, Anderson. Rafael, fala pra gente. Tô tentando lembrar. E professor? Eu falei em paleozoico, eu só lembro da era paleozoica, só isso. Só era paleozoico, certo? Só isso. Mas você sabe, Mateus, você sabe por que o nome paleozoico? O que significa a palavra zoica? Não sei, professor. Não sei explicar. Significa vida. Paleo, E vida. professor, o senhor falou vida agora, né? Paleozoico. O senhor falou vida paleozoico. Porque o paleo vem de antigo, né? E zoico, o senhor disse que é vida. Então, seria, assim, os primeiros sinais de vida na Terra? Pois Vida é. antiga. As primeiras formas de vida, é isso mesmo. Pois é. Então, existe e cambriano, vocês entendem o que é a palavra cambriano? Pode buscar aí no Google, pessoal. Busca aí no Google qual é o significado da palavra cambriano. Agora sim, peraí. Vocês têm que estar ligados aí com o Google aberto. Pô. Cola, professor. Foi marcado pela grande biodiversidade, professor. Exatamente. Ele é marcado. Então, a gente fala que não é 545 de 100, mais ou menos 600 milhões de anos para cá, exatamente no Cambriano, onde você tem a explosão dessa vida, mas essa vida já está evoluída. Tá? Aí eu venho com uma pergunta para vocês. E no Proterozoico não teve vida? E no Arqueano, onde
Para quê? Para você ter oxigenação do planeta, as algas cianofícias, elas tinham que existir, que são as algas unicelulares, para poder gerar as moléculas de oxigênio. Elas sintetizavam outros gases e elas se alimentavam de outros gases e sintetizavam oxigênio. O que significa isso? Entre o Arqueano, você vê que a Terra está mais ou menos, a origem da Terra lá em 0,65 bilhões de anos. Tá? Então, 0,65 bilhões de anos até os 600 milhões de anos, não teve vida? A minha pergunta é essa. Teve vida. Eu acho que ele está se A referindo só à vida terrestre. As algas, bactérias, cianobactérias, tinha vida na Terra. Mas só bactérias e cianobactérias, não tinha ainda réptil, não tinha 600 milhões de anos, não tinha réptil, não tinha anfíbio, não tinha outra forma de vida, na forma de carapaça. O que é que vocês acham? Professor, você está falando do Proterozoico? Sim, do Arqueano ao Proterozoico. Você... Eu acho, Sim, eu acho que não, professor. Acho que só existia mesmo as algas e... Acredito que foi aí que foi surgindo, começou a surgir. Eu acho que foi um pouco mais depois. Professor? Oi. Que eu saiba, as condições não eram propícias para ter vidas ainda, devido à pouca oxigenação que tinha. Mas eu imagina aqui, eu vou voltar aqui bem para o proterozoico. Olha só que eu usei el, um e e um o, um tracinho, proterozoico. O que significa? Proterozoico novo, tá? Nós temos o paleoproterozoico, médio proterozoico, mesoproterozoico ou o euproterozoico, tá? O euproterozoico, ele começa em 1 bilhão e 600 milhões de anos, 1,6 bilhões de anos, e vai até 545 milhões de anos. Será que nesse intervalo de 1 bilhão de anos não teve vida? Porque só tem uma explosão da vida aqui no Cambriano. Por que será? Pode ter existido, mas eu acho que elas não se adaptaram, entendeu? E foram se... Professor, extinto, né? pelo que eu estou pesquisando aqui, elas foram extintas, né? Todas essas formas foram extintas. Mas nós temos umas formas ainda muito curiosas, como o jacaré, nós temos a barata, nós temos... a barata é o parente mais próximo do trilobita, que é um fóssil guia de um determinado momento da história da Terra. Tá? Mas então eram organismos unicelulares. Que mais? As meninas aí, só a macharada que tem coragem de falar. As carapaças também, né? Animais com carapaças, mas... alguém falou que eles podem não ter se adaptado. Não é que eles não se adaptaram, eles tiveram colônias inteiras, sistemas inteiros de colônias, tá? Sistemas inteiros, e foram extintos. Mas se eles foram extintos, parte deles, com certeza, foram preservados. Por falta de registro, pessoal, dessa quantidade de vida que a gente não tem tanto no Proterozoico, é que ela foi devastada da superfície da Terra por processos de erosão. Nós temos cataclismas na história da Terra, que esses cataclismas, eles tiveram muitos movimentos tectônicos e muitos processos de erosão e sedimentação que retiraram todas as unidades, unidades inteiras da superfície terrestre. Por exemplo, nós vamos lá para o Tapajós, lá para a região de Itaituba, Novo Progresso,
E nós temos muitas rochas lá, mineralizadas a ouro, né, que elas estão todas aflorando com idade de 1,9 bilhões de anos. Será que elas estiveram ali o tempo inteiro? Não, né? E o que aconteceu? Elas se formaram a 500 metros de profundidade, às vezes mais profundas. O que é que tinha sobre essas rochas? Tinham rochas vulcânicas e também bacias sedimentares. Uma bacia sedimentar dessa, a gente acha que chega até 1.000 metros de profundidade. Então, o topo dessas rochas que a gente encontra, que a gente tira ouro lá, para a sua unidade, imagina, ela tem 1,8 bilhões de anos. O Paleozoico aqui, o Cambriano, começa em 545 milhões de anos. Então, esse intervalo de tempo, provavelmente 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de espessura, foi todo devastado pela erosão. Então, se foi todo devastado pela erosão, nada vai conseguir se registrar, deixar registro, tá, nas rochas. Então, o que nós temos de registro nas rochas foi aquilo que foi preservado. Então, pessoal, os períodos da Era Paleozoica, eles se dividem em 6, tá? Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Cambriano. Tá? Cada um deles tem um... Por exemplo, por que o nome Carbonífero? Alguém está falando? Professor, minha internet deu uma oscilada de novo, professor. Tá. Quem é que fala? O Marcos, você tava falando lá sobre as eras lá dos dinossauros. Tá, então tu perdeste a pergunta que eu fiz sobre por que nós temos explosão de vida no Cambriano e nós não temos lá para o Proterozoico e Quarkiano. Perdi isso daí, não me lembro não. Tá, então eu fiz a pergunta, os meninos responderam que talvez algumas vidas, né, eram carapaças, mas elas não se adaptaram. Tá? Mas, na verdade, elas se adaptaram porque elas foram surgindo. E é lógico que há mudanças climáticas, mudanças ambientais, e nessas mudanças ambientais, o que é que acontece? Morre todo mundo, morre uma comunidade inteira. Então, elas normalmente são preservadas. Porém, elas não têm esse registro porque essas unidades foram todas devastadas da superfície da Terra por processos de erosão. Tá? Muitos cataclismas surgiram na história da Terra, e esses cataclismas foram responsáveis para eliminar qualquer vestígio que poderia ter na superfície da Terra. Eu dei exemplo lá do Tapajós, que a gente estima que 1.500 metros das atuais rochas mineralizadas a ouro foram erodidas de cima dessas rochas, e elas estão expostas hoje. Tá? Então, imagina 1.500 metros erodido, jogado no leito dos rios, e os rios jogando dentro dos oceanos, e voltando ao ciclo das rochas, né? Assim acontece na história da Terra. Por exemplo, os nomes, aqui, carbonífero, eu não sei todos, mas alguns deles a gente consegue identificar. Olha, o período carbonífero. O carbonífero, ele se caracteriza é como se fosse o ápice de grandes florestas que foram soterradas por cataclismas na superfície da Terra. Aí você pergunta, e como é que você sabe que teve florestas inteiras foram soterradas em cataclismo? Por causa do carvão mineral que nós temos hoje. Tá? De muitos e grandes depósitos, são todos carboníferos. E assim por diante.
Só a era Cenozoica, pessoal, só a era Cenozoica, que ela se subdivide em dois, tá? Que tem outras subdivisões. Por exemplo, a era Cenozoica vai se dividir em terciário e quaternário, e ela vai a base do terciário é o Paleoceno e o topo é o Neógeno, tá? É que a gente chama de Neoceno também. Então, Paleoceno, aí ele se subdivide em épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno, tá? Então, a era que nós estamos vivendo é a quaternária. Ela começa a 1,8 bilhões de anos, 1,8 milhões de anos, e vem até os dias atuais. Nós estamos vivendo. Por exemplo, aquela coluna, aquela unidade de estratigráfica que eu falei da formação Pirabas, ela está aqui no terciário, tá? Bem aqui na época miocênica, tá? Então, o Mioceno, na nossa região, entrou um mar ali pelo Caribe, lavou toda a costa brasileira até o Maranhão, e depositou uma unidade marinha que nós denominamos de formação Pirabas. Vocês vão entender mais adiante por que formação Pirabas. E ela é de idade marinha, com toda a vida marinha. Nós vamos encontrar dentro da formação Pirabas, nós vamos encontrar dente de tubarão, nós vamos encontrar os gastrópodes, os pelecípodas, tá? Nós vamos encontrar também, ali no Mar do Caribe, tem já existia ali um ambiente propício para ter como é o nome daquele peixe, professor? Grande. Eu acho que é pirarucu, né, João? Que a gente... Oi? Oi, que você falou, hein? Cortou aqui. Costelas de pirarucu. É pirarucu, professor. Pirarucu. Pirarucu? A gente Costela de pirarucu? Não é pirarucu, qual é o peixe que a gente encontra? Não é de peixe-boi que encontra, não? Peixe-boi, não é pirarucu. Porque ele tem vida marinha também, peixe-boi, né? Ali, águas mais temperadas, de peixe-boi. Então, a gente consegue essa biodiversidade preservada. Tá? E o quaternário, pessoal, a professora Kézia vai até explicar para vocês hoje, ela já comentou e eu estava presente. Esse Holoceno está havendo uma nova proposta de separação desse Holoceno, que é para estipular a vida do homem na Terra, né? Os primeiros fósseis dos homens. Né? Então, a nossa história vai estar registrada desta forma. Então, eu já falei um pouquinho sobre a geocronologia, né? Tá? E eu quero passar para vocês essa história aqui, ó. Explosão da vida marinha. Vocês vão ver a explosão da vida marinha aqui, ó, 542 milhões de anos. 545, nesse risco aqui, estão vendo o mouse, começa o Fanerozoico. Aí você vê que ainda tem muito oceano. Tá? E à medida que você vai evoluindo, tá? Você vai tendo o apogeu de alguns animais. Tá? Aqui vem a extinção dos dinossauros, tá? 65 milhões de anos. Mas você vê que também,
nesta evolução aqui das espécies, você vê que tem os eventos geológicos, né? Por exemplo, aqui embaixo, nós vamos encontrar essa parte mais vermelha, é onde a Terra está esfriando ainda. Então, ela está esfriando aqui. Ela leva mais ou menos 1 bilhão de anos, ou menos de 1 bilhão de anos, para começar, para ter o seu resfriamento. Tá? E aqui, entre mais ou menos aqui quando começa o 3,5, isso é 12,5, mais ou menos aqui embaixo, quando começa a terminar esse vermelho, termina o Arqueano, tá? Começa o Proterozoico. Não, perdão, pessoal, desculpa. Aqui em cima, os primeiros seres vivos conhecidos, né, 3,5 bilhões de anos. É dentro do Arqueano, tá? Então, o Arqueano, ele vai começar, ele termina mais ou menos em 2,5 bilhões de anos. Daí, para baixo, começa o Arqueano. Então, no Arqueano, nós temos uma grande explosão mesmo de grandes depósitos metálicos. Você vai encontrar o níquel, chumbo não, níquel, cobre, você vai encontrar todo o grupo dos platinoides, você vai encontra ouro, que vai estar dentro das formações ferríferas, encontra muitos depósitos de ferro, cromo principalmente, os cromititos. Então, nós temos um momento muito rico da história que vai estar, vinculado. Deixa eu pegar aqui meu relógio. Que horas são, pessoal, para você não me perder aqui no horário? 10:50. Que horas termina nossa aula? 9:30. Agora, tá? Deixa eu ver quais os próximos slides. Nós vamos encerrar aqui na coluna internacional. Então, você vê que não só tem história da vida, como tem história geológica. Tá? Você vê que a geração de grandes cadeias de montanhas, aqui antes da extinção dos dinossauros, nós temos aqui um momento de vulcanismo, de grande momento de vulcanismo na história. Então, provavelmente são esses vulcanismos que podem ter alterado a vida da Terra, o clima da Terra. Então, se ele alterou esse clima na Terra, é possível que tenha trazido para nós a extinção dos dinossauros. Por exemplo, tem duas linhas de raciocínio. Tem uma que diz que meteoritos caiu na Terra e trouxe mudou a queda desses meteoritos, mudou o ambiente, a questão ambiental na Terra, e os dinossauros foram extintos. Nós, geólogos, pensamos mais na forma da mudança climática em função dos eventos geológicos, que mudou a oxigenação, mudou alguma coisa, e eles perderam. Você vê que nós temos grandes eventos vulcânicos aqui, né? E esses eventos vulcânicos vão estar vinculados a grande parte da deriva continental. Essa deriva continental, ela além de causar... A deriva continental, além de causar grandes depósitos minerais também, formação de cadeias de rochas metamórficas, ela causou grandes vulcanismos, né? Regiões vulcânicas, aberturas de bacias sedimentares, vulcanismos relacionados. Então, esse vulcanismo pode ter sido um causador. Tá certo? Eu não tenho ao certo, mas eu acho que aqui nesse período
nós já começamos a formar os nossos atuais oceanos, certo? E esse oceano primitivo, que eu voltei aqui nessa espiral, esse oceano primitivo, eles vão deixando de existir devido à dinâmica da Terra. E essa dinâmica da Terra, seu erguimento, sedimentação, novas cadeias de montanhas. Então, nesse momento aqui, pessoal, que vai todo o proterozoico, provavelmente teve vida, sim. Só que ela não teve essas vidas registradas. O professor Joel Macambira, da Universidade Federal do Pará, descreveu nas formações ferríferas de Carajás uns pontinhos, núcleos de óxido de ferro nas lâminas, distribuídos de forma que ele acha que ele descreveu como algas unicelulares, idade de 2,7 bilhões de anos nas rochas da formação Carajás. Está longe aqui para eu mostrar essa figura para vocês. Então, aqui está a coluna cronoestratigráfica americana, né, internacional, aquilo que eu falei para vocês. Apesar dela estar em inglês, mas olha aqui. Arqueano, eles subdividiram em El-Arqueano, Paleoarqueano e Neo-Arqueano. El, pessoal, eu confundi naquela hora. Eu falei como El como novo, mas não é. O El é o mais antigo, tá? E Neo é o mais novo. Mas o proterozoico, ele vai dividir aqui, ó. Paleo, Meso e Neo. Eu estou lendo da direita para a esquerda, tá? De baixo para cima. Essas cores magentas aqui. E Meso e Neoproterozoico. Aí vê que ele vai subdividindo um sistema ou um período, tá? Ele vai substituindo em Sideriano, Riaciano, Orosiano e Steiteniano. Esses quatro períodos dentro do Paleoproterozoico, ele é muito importante, muito, estou falando não é pouco não, é muito importante na metalogenia dos depósitos minerais de metais raros do norte do Brasil, tá? Na província mineral do Tapajós, na província mineral Carajás, tá? E ali no cinturão móvel dali do Crato São Luís. Então, ele é muito importante. Por quê? Porque ele tem um evento, tá? O Sideriano, entre o Sideriano e o Riaciano, você tem de 2,3 a 2,5, de 2,05 a 2,3 bilhões de anos. Então, essas rochas, quando elas se formaram, por exemplo, quando a gente sai daqui de Belém e vai em direção ali a Marabá, aí a gente entra, antes de Marabá, lá em Goianésia, a gente entra à direita e vai para Tucuruí. A gente passa dentro de Tucuruí, contorna a usina hidrelétrica de Tucuruí e segue para oeste. Nós vamos entrar num sistema de rochas antigas que é datado ali do Riaciano, tá? Que são a idade das rochas da região do Bacajá. Tá? Então, ela é muito importante para os depósitos minerais. Então, o Bacajá, por exemplo, o depósito mineral da mineração Volta Grande, lá em Altamira, tá dentro dessas unidades geológicas. Então, é importante que segmentos de rochas se formaram dentro dessas idades. Então, vocês não precisam ter nada disso de cabeça, não vão precisar. Até para nós da geologia, toda vez que a gente quer falar de algum evento desse, a gente abre a tabela e fala sobre os eventos, tá, pessoal?
Isso é só a nível de falar sobre a raiz de toda dessas nomenclaturas, como elas surgiram. Então, é importante para nós apenas a gente saber que elas existem. Está claro isso para vocês? Sim, professor. Como é que se diz? É entedioso, mas vocês imaginam dar uma aula numa forma de um monólogo, né? É entedioso para mim também. É muito melhor ter interação. Então, eu preciso do apoio de vocês e a compreensão, tá bom, gente? Então, é importante a gente saber que essa base, ela não é uma coisa assim que nós criamos aleatoriamente. Tá? Ela vem em função principalmente da evolução do advento da geocronologia. A geocronologia, ela veio como um marco, tá? É por isso que a geologia, ela é considerada assim, uma ciência materialista para as religiões, né, de um modo geral. Mas é uma ciência materialista que traz os fatos para nós, ela traz dados. Por exemplo, dentro se você seguir um raciocínio bíblico, você não vai passar de 4.000 anos. E eu estou falando aqui de vidas aí acima de 475 milhões de anos. 545 milhões de anos. Então, é importante que a geocronologia traz essa base científica para que o mundo inteiro possa ter algo para se basear, né? Para ter uma base concreta para poder falar. Tá certo? Então, essa é a cronoestratigrafia internacional, tá? A nossa carta aqui. E se nós vamos trabalhar, quando estivermos trabalhando, nós vamos ficar aqui, não vamos sair visitar rochas do Mioceno, tá? E são as rochas da formação Pirabas, nós vamos trabalhar aqui no Plioceno, tá? Aqui em amarelo e rosinha, né? O Plioceno, que são rochas do Barreiras, que vão se estabilizar aqui. Mas a gente volta um pouquinho, mesmo aqui no Paleozoico, e vamos encontrar rochas aqui que vão ser o protominério dos depósitos de Paulim. Nós vamos ter os protominérios também dos depósitos de bauxita, daquela região do nordeste do Pará. Aí vocês já vão ver a importância dessas unidades no nosso dia a dia, certo? Aí vocês vão... O que é protominério? O proto é anterior, né, que não é o minério. Ele serviu de base para que o minério fosse enriquecido ou desenvolvido a partir daquela unidade rochosa. Também vamos trabalhar... descendo aqui em rochas mais antigas aqui, eu não sei se no Permiano, eu não lembro bem qual é a idade da formação de Pichuna, formação... Tem aí, João, a idade do arenito do Amar? Oi, professor. Tu tens a idade do arenito do Amar aí? Ele é... O Guamá ou o Ibixuna? Vou pegar aqui no material, peraí. Você vê que a gente está montando uma coluna estratigráfica da nossa região. É lógico que ela não tem todos os registros de todas as rochas. Então, cada região vai ter uma coluna montada para isso. Por exemplo, nós vamos descer e vamos encontrar rochas aqui, olha. Aqui do Proterozoico. Tá? Então, aqui do Proterozoico,
nós vamos encontrar as rochas metamórficas, nós vamos encontrar os granitóides. E esse primeiro artigo que eu disse para vocês lerem já está pronto para a próxima aula, tá? Quando eu digo próxima aula, eu estou falando de segunda-feira, tá? A próxima aula, o professor João Paulo... Não, para sábado, aliás. O professor João Paulo já vai começar a discutir com vocês. Para vocês terem ideia, tá? Que a gente tem a nossa coluna estratigráfica, né? As rochas de diversas idades aflorando, com diversas filiações, com diversas características e importância para a nossa geologia e para a nossa economia. Guamá é paleozoico, é antes do Cretáceo ele, Vanderlei. Tá acima da Piriá. Se tu for olhar, vem do mais novo para o mais antigo, né? Tu tem os sedimentos recentes, pós-barreiras, aí Pirabas, aí tem a Itapecuru no Cretáceo e o Guarani do Guamá abaixo dela. Ah, o Guarani do Guamá abaixo dela. Então, veja só. Sim, pode falar. E depois dele a formação Piriá, né? Com a parte dos arcoses lá e tal. Tá legal. Então, nós temos ali, quando nós formos andando, o que é que acontece quando a gente sai daqui para... Alguém lá em Salinópolis, por exemplo. O que é que acontece quando a gente sai daqui para Salinópolis, ou quando a gente desce indo lá para o Maranhão, ou indo descendo ali na Belém, Brasília? Nós estamos subindo ou nós estamos descendo na estratigrafia, pessoal? Subindo, professor. Por quê? Porque o senhor falou que ia comentar do início até o fim, né? Então, de baixo para cima. Não, a gente faz a leitura de baixo para cima. Minha pergunta é, quando a gente anda daqui para Salinópolis, tá? O que é que nós temos em Capanema, que é antes de Salinópolis? Seixo e areia? O quê? Seixo e areia? Seixo, areia, que mais? Cimento. Cimento, boa lembrança. Vocês lembram de mais alguma coisa? O calcário. O calcário é a matéria-prima para o cimento, tá? Mas também, tipo, além já do cimento pronto, também tem lá, né, professor? Não, tem. A mina é lá pertinho, 12 quilômetros lá da fábrica. Tá? Sim. Aí, você lembra mais alguma coisa? O que é que vem daquela região para cá, para Belém? Que é material, que é da construção civil também? Que é através de licenciamento, vocês aprenderam? A argila vermelha? A pedreira, as britas das pedreiras, tá? Aquelas britas, elas são todas paleoproterozoicas, tá? E eu falei que o calcário, formação Pirabas, o calcário é formação Pirabas, tá? Eu falei a idade dele para vocês. É o Cenozoico e vai estar onde? No Terciário, no Mioceno, não é? Não foi isso que eu falei? Pois é. Então, aqui em Belém, a gente está com o solo, pisando no solo recente, a gente está aqui no Holoceno, tá? A gente vai andando, a gente começa a ver uns cortes de barreiras, tá? De corte de estrada. Esses cortes de estradas, eles afloram as rochas da formação barreiras, tá? Que já é pleistocênica, Pliopleistoceno, tá? E o Mioceno lá em Capanema, e lá em Tracuateua nós temos o Paleoproterozoico, que é o granito Tracuateua. Então, nós descemos da coluna estratigráfica quando nós vamos para o nordeste do estado do Pará. Entenderam?
Nós não subimos. Quando nós vamos fazer a leitura, contar essa história, a gente vai vir de baixo para cima. Então, a gente começa a história lá do litoral, lá da Pedreira, e vem embora até aqui Belém. Tá certo? Entendido? Sim, Sim, professor. professor. Tá certo, então. Pessoal, eu programei a gente... se ainda tem mais... a gente continuar na próxima aula sobre unidades de estratigráficas, né? Continuando a partir daqui. Não, deixa eu seguir mais um pouquinho, que a gente já começou às 7h30, né? Vamos levar mais 15, 20 minutos. Então, segundo o Guia Internacional de Estratigrafia, o conceito de unidade de estratigráfica é um conjunto de estratos que é definido e reconhecido segundo as suas propriedades litológicas. Vocês sabem o que é extrato, pessoal? Registro, professor. Hein? Talvez seja registro. Não. O que é o extrato? São tipo camadas. Exatamente. É isso aí. Então, esses extratos, pessoal, eles guardam informações preciosas para nós. Então, a rocha, ela precisa apanhar um pouco para poder conversar com a gente. Então, à medida que nós vamos quebrando as rochas, o que é que vai acontecendo? Ela vai mostrando as suas estruturas, a sua textura, e a gente vai abrindo a rocha e vai começando a fazer essa leitura. Então, esta leitura, tá, que é importante para a gente criar, entender todas essas propriedades, todos esses atributos que a rocha possui. Então, o extrato é como se fosse um atributo de uma camada maior, tá? Mas é uma camada, tá? Ela se refere como camada, tá certo? E dentro dessas camadas vão ter estruturas sedimentares, nós vamos ter estruturas plano-paralelas, nós vamos ter estruturas cruzadas, paralelas, plano-paralelas, cruzadas, nós vamos ter estruturas tipo Ramoqui, nós vamos ter estruturas de ondas, de marcas de ondas, nós vamos ter, que mais? Às vezes nós temos fósseis dentro delas, nós vamos ter uma estrutura, imagina, nós temos uma areia, e dentro dessa areia grossa, às vezes, nós temos pequenas lentes de lama, de argila. Nós temos que explicar por que essa argila está lá dentro. Porque o fluxo de corrente não permitiria que uma argila caísse lá dentro. Ou se nós estamos num mar de lama, né? Então a gente imagina que era um lago, que a água não tinha correnteza e só depositava matéria orgânica e material muito fino. E de repente a gente encontra uma lente de areia grossa. Como é que você vai justificar isso? Jonas, como é que você justificaria um mar de, imagina, um lago muito grande, você está diante da rocha, agora você imagina que era um lago, que só depositava argila, a matéria orgânica, e de repente você acha uma lente de areia grossa dentro dela, que para ter areia grossa tem que ter correnteza para movimentar uma areia, certo? O que é que passa na tua cabeça de imediato? Professor, que teve algum período em que... como é que se... Não sei falar direito. Pensa no dia atual. Pensa no dia atual. Pensa ali no Rio Guamá, que deposita... um intemperismo muito forte? Uma precipitação muito forte? Não, imagina que o Rio Guamá, ele transporta a água turva, não é isso? Então, ele transporta material muito fino. Sim.
Agora imagina, cai uma chuva Sim. torrencial das 2 da tarde e joga uma correnteza lá dentro. O que é que tu acha que essa Pois é, coisa... professor, uma precipitação muito forte, professor. Exatamente, são coisas sazonais que acontecem. Um fluxo maior, quer dizer, uma chuva que teve um fluxo de água grande lá dentro. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam num lago bem grande, que só tem argila, tá? E no meio dessa argila, num pacote, imagina, tem 20 metros de argila para cima, 10 metros de argila para baixo, ou de areia fina, e você encontra um bloco bem no meio de rocha preservada, de granito, ou de uma rocha vulcânica. Então você tem que ter uma explicação para isso. Não tem como, é improvável você ter isso. Então nós vamos pensar que uma cronogeologia atuou ali, um evento geológico atuou ali. Vamos imaginar que era um lago onde uma calota polar, um bloco de gelo, desceu ali no lago e aprisionava blocos de gelo. Blocos de pedra, quando ele se deslocou, que ele quebrou onde ele ficava. E ele se deslocou, entrou à deriva e entrou dentro de um lago e derreteu e caiu o bloco. É a única explicação. Então, nós temos uma explicação para cada evento geológico que a gente encontra, tá certo? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Macabro, mas é. E as unidades litoestratigráficas formais e unidades litoestratigráficas informais. Tá? Esse é de que compõe o Guia Internacional de Estratigráfica. E as unidades litoestratigráficas formais, elas vão ser subdivididas desta forma. E formação, que ela pode ter membros e camadas, uma única formação. Por exemplo, nós vamos lá para a formação Pirabas, nós vamos chegar na formação Pirabas e nós vamos encontrar 3 camadas diferentes, que a gente chama de membros ali, camadas, ali na formação Pirabas. Você lembra, professor João, quais são os membros da formação Pirabas? Aí nós vamos ver, o professor João saiu do ar. Então, nós vamos ver que a formação Pirabas, ela tem uma mais fossilífera, uma mais argilosa, tá? E uma já mais silicosa, tá? Que é o topo dela. Então, quando a gente pega a formação Pirabas, a gente conseguiu separar isso, tá? E quando a mina, quando está trabalhando, ela está trabalhando dentro de uma formação, de um membro, que é a fossilífera. Tá? Por quê? Porque é a mais carbonática. Então, as hierarquias também, né, que elas podem estar subdivididas aqui em só uma correção, né? Não uma correção, a nível de... Poderia estar organizado de baixo para cima também, nesse slide, tá? A formação são os topos dessa hierarquia, tá? Os grupos, os subgrupos, os supergrupos, o supergrupo nós chamamos, por exemplo, nós temos o supergrupo Itacaiúna. Dentro do supergrupo nós temos o grupo e nós temos os subgrupos. Então, o supergrupo ele vai estar vinculado a um ambiente muito mais amplo, que envolve não só unidades geológicas, o tempo e os eventos geológicos que elas foram submetidas. Então, o supergrupo Itacaiúnas, ele vai envolver todas as unidades rochosas ali daquela região de Carajás, onde nós vamos ter grupo Grão-Pará,
O grupo Gampará, ele é característico de vulcanismo, e os subgrupos vão ter outras características, tá certo? Então, cada uma destas unidades vão estar representando um determinado evento, uma determinada ambiente de formação daquela unidade geológica. Nós vamos ver que os complexos estão muito vinculados já está dizendo, complexo, a um grande momento geológico de uma determinada região. Tá? Por exemplo, o Complexo Maracassumé. O Complexo Maracassumé é uma unidade que ela envolve rochas metamórficas ali na região do sudeste do estado do Pará, e ela vem desde o estado do Maranhão e ela comporta vários e vários depósitos de ouro, tá certo? Vários e vários depósitos. Tanto que dentro do Complexo Maracassumé, nós temos a Luna Gold, nós temos ali o Gurupi, nós temos regiões de pesquisa ali como Cança-Perna, toda aqui na região da fronteira ali do Pará com o Maranhão. E essas unidades, tá, elas vão se encerrar, elas vão mergulhar, por exemplo, ali perto de Capanema. Ali, para quem conhece a região, para quem consegue colocar na cabeça o mapa rodoviário do estado do Pará, Capanema fica a 150 quilômetros daqui de Belém, na direção nascente, né, na direção leste. Então, Capanema é antes de Salinas, antes de Bragança, e ali em Capanema a gente inflete a estrada para o sul, que a gente vai para o Maranhão. Aí a gente passa por cima desse complexo grande que tem, não só, ele é tão complexo que tem suítes dentro dele. O que são essas suítes? Suítes são sempre vinculados às rochas magmáticas, pessoal. Nunca esqueçam disso. Tá? Rochas magmáticas cristalinas, tá, estão vinculadas às suítes. Então, você vai chamar suíte Tracuateua. Quando passa suíte Tracuateua, você vai encontrar fósseis da suíte Tracuateua? Anderson, tu acha que a gente vai encontrar fósseis da suíte Tracuateua? Acredito que sim. Por quê? O que é preciso para você encontrar um fóssil? Nossa, professor, me fugiu aqui a explicação, espera aí. Vai no Google. Pergunta no Google aí. Condições, professor? Condições ambientais tem para formar um fóssil na suíte Tracuateua? O que foi que eu acabei de falar? Que a suíte Tracuateua, uma suíte é de rochas magmáticas. Você acha que forma um fóssil numa câmara magmática? Não, professor. Não. Tá, pois é. Então, as suítes, elas são características de rochas magmáticas, de rochas cristalinas, tá? Então, nós não podemos nos contradizer e achar que um fóssil pode estar vinculado. Não, foi tudo fundido, foi tudo recristalizado, tá? Então, são nomes que vocês vão encontrar no artigo de formação, grupo, supergrupo, subgrupo, complexo, suíte e corpo. Às vezes a gente acha um corpo dentro de uma formação, dentro de uma suíte. Aí você vai chamar de corpo Carutapera, por exemplo, corpo Maracanã. Então, é uma unidade que está isolada lá dentro. Tá? Então, você consegue isolar alguma coisa dentro de outra, dentro de uma suíte, por exemplo. Nós temos a suíte Tracuateua, tá? Que é um magmatismo imenso que acontece no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no nordeste do estado do Pará, aliás, no norte do Brasil. Então, dentro dessa suíte, você tem corpos diferenciados um do outro. Tá? Por quê? Porque se formou um estoque aqui, outro estoque ali, e assim por diante.
tá? Mas ela recebe esses nomes formais. Então, quando a gente tem uma formação, nós temos uma característica desta formação. Formação barreiras, tá? Qual é a formação barreiras? A formação barreiras é formada por camadas de arenitos, camadas de argilitos, tá? E dentro dessas camadas de argilitos, tá? Essas camadas de argilitos, elas são cinzas escuras, característico de ambiente que teve muita matéria orgânica, que teve presente, nós encontramos, provavelmente, onde é que nós temos muita matéria orgânica? Nós temos em lagos, que decanta, água parada, nós temos próximo ao litoral, nos mangues, tá? Então, a gente vai caracterizando, ela tem essa formação, ela tem todas essas características. E elas passam a receber essa denominação formal em função de todas as características que ela vai se juntando, tá certo? Então, pessoal, nós vamos ficar aqui, tá? Eu vou entrar na nomenclatura da próxima aula. Alguma pergunta? Não, professor. Anotem. Vocês têm que ler o artigo, se sentar para ler o artigo, se juntar. Eu não sei como é que está a carga horária de vocês. Como é que está a carga horária de vocês, pessoal? Tá bem cheia, professor, mas... Todos os dias de manhã tem aula. Todos os dias de manhã. Então, à tarde, vocês teriam disponibilidade, é isso? Então, dê foco nessa disponibilidade. No meu caso é à noite, que de tarde eu tenho curso. Olha, eu só não achei aqui... A Letícia está presente? Sim. E o Lucas? Lucas Cauê? Tá presente também. O Lucas Van Dijk? Também. Chegaram atrasados, mas chegaram. O Rafael? Rafael... Tá aqui também. A Tabita? Tá aqui também. O William Wallace? Estou aqui, Tá professor. aqui. Yasmin? Também, tá aqui. E faltou o Eduardo Pinto. O Eduardo não tá. Tá, então faltou o Eduardo. Tá, eu vou fazer a chamada e lançar, tá bom, pessoal? Bom dia para vocês, boa tarde. Comece a ler o artigo. Professor, no sábado com vocês, tá bom? Professor, vai ver esse slide no chega? Bom, professor. Oi? Essa apresentação eu vou jogar no canal do YouTube para vocês daqui a pouco. Se que terminar aqui, eu vou finalizar a gravação agora e eu vou